O Brasil ensaia a volta à normalidade democrática. Lula vai a Brasília, se encontra com chefes dos outros poderes e sinaliza a pacificação do país. O Congresso deve votar uma emenda constitucional para que o novo governo possa pagar Bolsa Família de R$ 600 no ano que vem, conforme prometido na campanha. O mercado faz pressão contra Lula. O presidente eleito vai agora ao Egito na Conferência do Clima e lá deve indicar o nome para a pasta do meio ambiente. As arruaças nas estradas perdem força e o chefe da Polícia Rodoviária Federal deve ser investigado por conivência com as manifestações golpistas. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. O Brasil assistiu essa semana a volta da normalidade democrática, normalidade institucional. A gente relembrou o que é ter um governo normal, um governo que nem tomou posse ainda, mas já está governando, porque o Bolsonaro sumiu do mapa, né? Então o Lula foi a Brasília, se reuniu com chefes dos outros poderes. Esteve com Arthur Lira, presidente da Câmara, inclusive fez campanha para o Bolsonaro, mas é o presidente da Câmara. O Lula tem que conversar com ele. Se reuniu também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do partido do Kassab, o PSD, e esse partido deve estar na base de apoio do Lula. Depois, o futuro presidente, o presidente eleito, foi ao Supremo Tribunal Federal. E aí a gente tem uma imagem da chegada do Lula, recebido pela presidenta Rosa Weber. Depois ele se senta com os ministros todos em torno da mesa e conversam institucionalmente, uma pacificação, já que o atual presidente ainda, Jair Bolsonaro, o tempo todo fez atrito, gerou confusão em Brasília. Lula sinalizou que quer normalidade, calma. É claro que os poderes em alguns momentos discordam, mas é para isso que eles existem. Um poder coloca limite no outro, para que não haja nenhum superpoder que queira dominar o país. Bom, depois do STF, Lula foi ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que teve um papel fundamental para garantir que as eleições transcorressem com certa normalidade, apesar de todos os abusos cometidos pelo Jair Bolsonaro com a ajuda dos militares. Então o Lula teve com Alexandre de Moraes e depois deu uma entrevista, saindo ali do tribunal, indicando também volta à normalidade no relacionamento com a imprensa. Conversou com jornalistas, tudo tranquilo. Nós temos um trecho da fala de Lula em Brasília. O Brasil vai voltar à normalidade. Vai voltar, a gente vai voltar a dormir tranquilo, a gente vai voltar a sonhar, a gente vai voltar a ter um prazer no orgulho de ser brasileiro o tempo todo. Bom, nesse mesmo dia, enquanto o Lula estava falando com chefes dos poderes e depois com o TSE, e aí não é coincidência, os militares divulgaram o famoso relatório sobre as urnas eletrônicas. Aquele relatório para dar discurso para os bolsonaristas de que houve fraude e tal. Só que o relatório não trouxe nada. O relatório do Ministério da Defesa fez lá a comparação, os boletins de urna com o sistema do TSE e não há nenhuma inconsistência. Para dar algum discurso, eles ainda levantam dúvidas. Não, veja bem, para as próximas eleições seria bom mudar isso e aquilo. O TSE foi rápido e divulgou uma nota dizendo muito bem, muito obrigado pelo relatório. No momento oportuno, nós vamos avaliar as sugestões. Então está encerrada essa história. O relatório do Ministério da Defesa frustrou os golpistas que seguem concentrados em frente a sedes do Exército no Brasil inteiro. Inclusive em Brasília, 100 caminhões foram lá para o comando do Exército para fazer pressão. Eles achavam que ia vir assim, um relatório para dizer para cancelar as eleições. Nada disso. Então, frustração do lado bolsonarista, esvaziamento dos atos nas manifestações golpistas e antidemocráticas. Bolsonaro segue desaparecido, o governo dele acabou antes da hora, que ainda tinha 2 meses. Enquanto isso, como o poder não admite vácuo, o Bolsonaro desaparece e o Lula começou a governar, informalmente, entre aspas. Mas o que acontece? O grupo de transição, coordenado por Lula e pelo vice, Geraldo Alckmin, está ocupando espaços. Foram divulgados vários nomes que vão compor os grupos temáticos, Então, economia, tem lá 2 economistas mais ligados ao PSDB e 2 mais ligados ao PT.
Assistência social, os programas sociais, a Simone Tebet vai estar lá, ao lado da Tereza Campelo, que foi ministra dos governos do PT. Comunicação, mulheres, direitos humanos, indústria e comércio, planejamento, vários nomes foram sendo divulgados. Não são nomes de ministros, são nomes dessa equipe que vai fazer a transição. O que é a transição? Fazer um diagnóstico do que está acontecendo agora e apontar para o presidente, olha, aqui tem uma armadilha, precisa desmontar, aqui tem que fazer uma portaria assim no primeiro dia, aqui tem que fazer uma proposta de decreto, enfim, dar um diagnóstico para o Lula no dia que sentar na cadeira, saber o que fazer nas várias áreas. A presença de Guido Mantega na área do planejamento nesse grupo de transição gerou ruído no chamado mercado. O mercado não gosta do Guido Mantega, né? Porque ele é desenvolvimentista, ele não segue essa linha do mercado financeiro. O mercado também não gostou de uma fala de Lula em Brasília, quando ele questionou, falam tanto de teto de gastos, mas e a preocupação com quem passa fome? Por que tem que se preocupar só com o teto de gastos e não com 30 milhões de brasileiros à beira da fome? Ou então passando fome mesmo. O mercado, o Lula vai ser irresponsável, então não vai controlar os gastos. O Lula governou por 8 anos e não teve problema nenhum com os gastos. O que ele estava querendo dizer é que o governo dele não está aqui para agradar o mercado financeiro. Senão deixava o Guedes, que já faz isso. O Lula tem um outro enfoque, uma outra ênfase, apesar da responsabilidade fiscal. No fundo, é um jogo, né? É um jogo para que o governo eleito siga mais uma cartilha liberal, que é o programa do PSDB antigo, que foi derrotado nas urnas. Eles não conseguiram ter um candidato viável para ir para o segundo turno, né? Ficou entre Lula e Bolsonaro. Essa turma aí liberal não consegue ter um candidato viável, mas ficam pressionando, usam a imprensa, usam a Globo, usam a Folha, o UOL, para dizer para o Lula, Lula, se você fizer isso o mercado vai explodir. E de fato, a bolsa caiu, o dólar subiu, por causa dessas declarações do Lula e também por outras questões da economia brasileira. O fato é que os grupos de trabalho de transição já começaram a atuar em Brasília, tem uma sede até em Brasília, é o Centro Cultural Banco do Brasil, onde os trabalhos acontecem, e o Lula, enquanto essa turma está trabalhando em Brasília, segue para o Egito, já como estadista brasileiro, vai participar da Conferência Internacional do Clima. Alguns assessores devem participar ao lado dele, a Marina Silva, claro, estará lá, e há uma expectativa de que durante a Conferência Internacional do Clima, o Lula aponte o nome da pessoa que vai ocupar a pasta do meio ambiente, que pode ser a Marina Silva. Há também uma outra possibilidade, a Marina Silva ocuparia um cargo novo, chamado Autoridade do Clima. E o ministério ficaria por um segundo nome, pode ser o Randolfo Rodrigues. São as especulações já em Brasília. Lula pode anunciar também o Ministério dos Povos Originários, dos povos indígenas, ao nome da Sônia Guajajara e de outros que poderiam ocupar esta vaga. Então, o Lula vai ocupando espaços no cenário internacional, num momento de instabilidade no mundo, no momento em que os Estados Unidos, por exemplo, o governo Biden já manifestou que quer logo um encontro presencial com o Lula, porque o Lula é um símbolo da democracia, da vitória da democracia sobre a extrema-direita. Os Estados Unidos têm esse problema também lá, né? Com o trumpismo. E uma nota final aqui, no noticiário internacional, eleição nos Estados Unidos, todos os analistas diziam assim, o Biden vai tomar uma surra, é eleição de deputado e senador, né? Mas o partido dele, o democrata, vai tomar uma surra porque tem inflação, a economia não está bem, o Trump vai ficar forte de novo, vai eleger um monte de gente. Não aconteceu nada disso. A apuração ainda seguia, porque nos Estados Unidos é tudo muito lento, né? A apuração é lenta. Para o Senado deve continuar um empate, e aí os democratas levam vantagem no voto de Minerva. E na Câmara, né? Na Câmara dos Representantes, Câmara dos Deputados, também muito equilíbrio. O Trump sai enfraquecido dessa eleição, porque ele apostou naqueles nomes radicalizados da extrema-direita no partido dele, Partido Republicano, e isso atrapalhou. Se fosse um partido republicano mais moderado, uma direita mais moderada, teria ganho com muito mais facilidade. Fez um discurso radical, perdeu em vários locais. Então, o Biden saiu aliviado e agora quer se reunir com o Lula como um símbolo de que os democratas no Brasil e em outras partes do mundo podem estar juntos num projeto. Muito cuidado, né? Porque os Estados Unidos estão sempre defendendo os interesses deles, claro, mas
sinaliza que o Lula tem uma importância, inclusive para dar sustentação de alguma maneira ao Biden nesse enfrentamento com a extrema-direita dentro dos Estados Unidos. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez. Por quê? Bom, vocês se lembram, no dia da eleição do segundo turno, ele colocou as patrulhas, os grupamentos da Polícia Rodoviária para atrapalhar os eleitores, fazer blitz no dia da eleição, justamente nas áreas onde o Lula teria mais votos, para ver se tiravam os votos do Lula, atrapalhava o trânsito. O Supremo Tribunal Federal e o TSE estão investigando essa atitude. E o mais grave, quando passa a eleição, Bolsonaro perde e acontecem os bloqueios nas rodovias, aí ele não colocou as equipes para desbloquear. Houve uma conivência da Polícia Rodoviária Federal com as manifestações golpistas nas estradas. A Polícia Federal está abrindo uma investigação contra o Silvinei Vasquez. Ele tem que ser investigado mesmo. Aliás, tem que ser investigados os financiadores desses atos antidemocráticos, porque uma coisa é manifestação democrática, outra coisa é manifestação para pedir golpe, para pedir fechamento, para pedir que rasguem a Constituição. Isso não pode. Tem empresário bancando isso tudo. Então tem que investigar quem bancou os caminhões parados, quem bancou as manifestações. Tem que punir os cabeças. E tem que punir a autoridade como esse diretor-geral da Polícia Rodoviária que atrapalhou a eleição e ainda favoreceu os golpistas nos dias seguintes. Silvinei Vasquez, diretor da Polícia Rodoviária Federal, bolsonarista assumido, ajudou os golpistas, vai para a panela de pressão. Nosso cafezinho essa semana para um dos maiores nomes da cultura brasileira que partiu. Gal Costa morreu aos 77 anos em São Paulo. A Gal, que fez parte daquele grupo dos jovens baianos, né? Os Doces Bárbaros, formado por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e ela, Gal Costa. Eles saíram de Salvador para encantar o Brasil e o mundo. Fundaram depois a Tropicália, o tropicalismo, ao lado de outros nomes importantes, Tom Zé e outros, né? E a Gal depois seguiu a carreira independente, com uma voz muito afinada, uma voz divina, né? Dizem que quando o Caetano Veloso conheceu a Gal, os dois ainda muito jovens, ele ouviu cantando pela primeira vez, ele ficou assim, não é possível, essa voz é muito impressionante. E seguiu assim durante toda a carreira, durante toda a vida, então vai fazer muita falta. O lado bom é que quando morre um artista assim, a gente fica triste, porque queria ver ainda, né, durante muito tempo, ouvir principalmente a Gal, mas fica, a obra fica, a voz fica em sucessos que marcaram a vida de todos nós. Então, a Gal Costa, que além de tudo tinha uma posição assim também marcante, desde jovem, né, muito questionadora, a questão da mulher, não aceitava moralismo, falso moralismo, né, que desde os anos 60, 70 já se voltava contra ela, e nos últimos anos aqui no combate ao bolsonarismo, aliás, as últimas postagens da Gal, ela fazendo o L de Lula na véspera da eleição. E no show também, ela estava fazendo um show. E também no palco, a gente tem imagem aí, fazendo L. Então a Gal morre, falece no momento em que o Brasil está voltando a respirar. Aliás, o presidente Lula, presidente eleito, fez uma postagem lamentando a morte da Gal Costa, com uma foto muito bonita também, os dois se abraçando. É um momento de esperança, um momento de tristeza, porque parte uma voz tão marcante. A gente deixa um cafezinho especial. O Brasil volta à normalidade também, né? No momento em que, nesse sentido, um presidente volta a valorizar os grandes da nossa cultura. O Bolsonaro ignorou. Tanta gente que faleceu aí, morreu durante a pandemia e durante o governo dele, não falou nada. O Lula nem tomou posse e já está cumprindo esse papel. Respeitando as instituições. E a Gal também é uma instituição que segue viva na memória dos brasileiros. Um cafezinho para Gal Costa, uma voz impressionante, uma voz que todos nós aprendemos a admirar. Um cafezinho para Gal Costa.